Quando me convidaram para participar do evento, passaram uma pauta para mim que era para falar sobre o termo. Eu fiquei imaginando de que forma eu conseguiria falar sobre um normativo sem ser muito chato, né? Porque normalmente só advogado gosta desse tipo de coisa. Eu, como engenheiro, não é o meu forte. Mas eu tentei fazer uma pauta interessante aqui e vamos ver como é que a coisa vai desenvolver, né? Primeiro eu vou passar um breve histórico. Eu acho que o Paulo já passou por isso, então eu vou acelerar um pouco. Basicamente, o nosso trabalho aqui dentro do grupo, ele começou com a formação. Eu peguei as datas exatas, consegui. A criação do grupo de trabalho foi em 24/11, então a gente tem um pouco mais de 2 anos de trabalho no grupo. Um ponto que eu achei muito importante no trabalho foi a simulação do transporte quando a gente enviou algumas caixas e começou a simular onde estaria falhando o processo como um todo. Então, junto com a Infraero, que teve uma participação muito importante, e da própria Evelyn, a gente encaminhou algumas caixas para mapear. Olha, está falhando a comunicação entre o Ministério da Saúde e a empresa aérea, está falhando a comunicação da empresa aérea com o aeroporto, onde estão os problemas para a gente conseguir pontuar e atacar esses problemas, né? Então, acho que esse ponto foi um ponto importante. Isso foi feito em agosto de 2012. Logo na sequência, a gente conseguiu propor um novo fluxo de informações, isso com a participação das empresas aéreas de todo mundo, que o grupo já estava formado. E só em outubro de 2013 a gente conseguiu chegar na versão final do termo, que foi proposta para assinatura no dia 4. Aqui eu vou detalhar um pouco mais sobre quem participou desse grupo de trabalho. Então, a gente tinha a Secretaria de Aviação Civil, quem participava normalmente era alguém ligado ao gabinete, e eu, que era o Departamento de Gestão Aeroportuária. No início, quem participou foi a senhora Raquel Velho, que era chefe de gabinete do antigo ministro, e agora quem está participando é o Pedro Bertoni, que é o chefe de gabinete do ministro atual. No Ministério da Saúde, a gente teve a participação constante da Central Nacional de Transplantes e um acompanhamento bem próximo do Dr. Éder. No Ministério da Defesa, a gente, ao mesmo tempo que tinha contato com o pessoal do Comaer, a gente tinha contato com o pessoal do DCEA, que é o pessoal mais próximo do fluxo que a gente estava propondo e que teria uma parte mais ativa na execução dos trabalhos depois que o termo estivesse pronto. A ANAC, ela participou ao longo de todo o trabalho também com várias áreas dentro da ANAC. Existem áreas que têm uma preocupação com questão de segurança, tanto para identificar se o artigo que está sendo transportado é perigoso ou não, quanto para garantir que essa caixa que vai ser colocada dentro do avião seja uma caixa que não esteja, por exemplo, transportando uma bomba. Nós temos que pensar em todos os casos. E isso é uma coisa muito crítica para nós. Fora isso, a ANAC também participou na discussão da possibilidade da gente não punir as empresas aéreas por atrasos e cancelamentos, que foi uma discussão bem acalorada até, e que legalmente a gente viu que não conseguiria avançar tanto nesse momento, mas os normativos que existem lá hoje estão sendo revistos e durante as reuniões foi estipulado que quando acabasse o trabalho com o termo de cooperação, seria mantido o grupo de trabalho para se discutir esses outros pontos, que inclusive o Paulo indicou para a gente, que a gente precisa melhorar ainda. Eu acho que tem muitas medidas regulatórias que a gente ainda pode adotar e que podem melhorar bastante a forma como o termo foi proposto. Eu acho que o termo hoje, como ele está proposto, eu acho que é a ponta do iceberg. A gente tem muita coisa para aprender e tem muita coisa para melhorar ainda. Os aeroportos, eu acho que eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial mesmo à equipe da Infraero, que a Infraero colocou para trabalhar junto com a gente, que trabalhou com a gente desde o início do acordo. E aí, se você parar para pensar, o acordo começou há 2 anos atrás, a gente nem tinha ainda os outros concessionários, não tinha acontecido o processo de concessão. Então, logo um pouco mais próximo do final das discussões, entraram na discussão o aeroporto de Brasília, o aeroporto de Viracopos e de Guarulhos, que saíram do controle da Infraero e passaram para a iniciativa privada. Também entrou na discussão a ABA e as empresas aéreas Gol, TAM, Azul, Passaredo e Avianca. E aqui eu acho muito importante frisar o papel das empresas aéreas no termo que é um transporte gratuito, e a gente percebeu que
ao longo de todas as discussões, eles foram super abertos, eles sempre tentaram ajudar a viabilizar o transporte de alguma forma. É lógico que tem alguns limites que eles não podem cruzar, né? Então, eu queria até fazer um agradecimento à participação deles. As principais modificações eu vou tentar passar de uma forma mais rápida. Então, em 2009, eu dividi sempre daqui para frente, a apresentação vai ser dividida em duas partes. O que o termo de 2009 tinha e o que o termo de 2013 tem. Tá? Então, em 2009, você só tinha 2 signatários, o Ministério da Saúde e o SNEA, que era o antigo Sindicato Nacional das Empresas Aéreas. O termo atual conta com todos aqueles membros do grupo de trabalho que eu acabei de falar, né? Então, o que seria o substituto do SNEA hoje seria a ABA, e todos os outros são signatários novos, né? E todos eles têm algum papel no termo, todos não. A SAC, a própria ABA são só anuentes. Em 2009, começando pelo objeto do termo, né? Ele falava que o objeto seria o transporte gratuito de órgãos, tecidos e partes do corpo de pessoas falecidas e profissionais de saúde. No termo de 2013, a gente manteve isso, só que a gente agregou, quando for o caso de calamidade declarada, que a gente sabe que o Ministério da Saúde tem alguns programas que precisa atender nesses casos, a gente incluiu o sangue já testado para que ele consiga ser transportado pelas empresas aéreas, quando necessário, e equipes que também precisam se deslocar para essas localidades. O importante aqui é o termo calamidade declarada. Tem que ser decretada a calamidade e isso tem que ser informado para a CNT, para que a CNT explique para as empresas por que está sendo transportada aquela quantidade a mais. Aqui a gente, mais para frente eu vou falar, a gente teve uma limitação na quantidade de pessoas transportadas de cada vez, tá? Quanto às obrigações do Ministério da Saúde, em 2009, basicamente o Ministério tinha que fazer essa articulação. Olha, eu vou solicitar o voo para a empresa aérea, vou colocar o órgão num recipiente devidamente identificado e vou tentar, na medida do possível, distribuir os pedidos de maneira equitativa para as empresas, para você não sobrecarregar uma e não pedir voo para outra por algum motivo, né? A identificação do profissional era muito importante, mas eu achei interessante, quando eu fui ler o termo, que a identificação era na retirada do órgão, lá na chegada. Nesse termo, eu vou explicar logo abaixo, mas eu acho que eu já vou fazer o link. Nesse termo, a gente tem uma preocupação muito grande com a identificação da pessoa que está transportando o órgão na entrega para a companhia aérea, porque isso vai garantir para a gente uma segurança muito grande. De que aquela caixa que está entrando na aeronave, ao invés de salvar uma vida, que é o objetivo que a gente tem, não vai matar 200. Então, para a gente é muito importante isso. E o envio do relatório semestral, que existia no termo passado, que basicamente é uma forma de comunicação entre a CNT e as empresas aéreas, para inclusive nivelar algum tipo de informação, né, e para eles acompanharem como está o desempenho deles. Em 2013, a gente colocou... a gente tirou essa questão da divulgação do relatório semestral e focou na divulgação interna e externa do acordo pelo Ministério da Saúde. Eu acho que isso ocorreu até de uma forma meio natural. A gente entendeu que tinha que ter uma aproximação maior da CNT com as empresas aéreas e a Evelyn chegou até a fazer algumas reuniões nos CCOs das empresas aéreas, que são centros de comando operacional das empresas aéreas, divulgando e motivando o pessoal que trabalha lá, e explicando também o fluxo para que elas atuem de uma maneira mais ativa e mais, como é que vamos dizer, entendam melhor de que forma está acontecendo e possam colaborar da melhor forma possível com o transporte. A articulação foi mantida, eu só marquei as alterações em vermelho, né? Então a articulação com os órgãos continua sendo uma obrigação da CNT, continua tendo que entregar o órgão devidamente acondicionado, e a distribuição equitativa também foi mantida, mas aqui a gente também teve um seguinte foco. A gente acha muito importante que, além da distribuição equitativa, é legal a gente registrar que o tempo do transporte tem que ser importante. Na verdade, a gente está procurando a melhor solução para o transporte. Se a solução é com a empresa A ou com a empresa B, essa decisão fica meio para segundo plano. A ideia é a gente escolher uma rota que seja viável e que seja a melhor opção para a gente conseguir levar aquele órgão de A para B.
Outra obrigação do Ministério da Saúde é manter pessoal 24 horas por dia, 7 dias por semana no CGNA, no Rio de Janeiro. Mais para frente a gente vai discutir um pouco mais a fundo por que essa decisão foi tomada e por que a gente acha que isso tende a funcionar muito bem e trazer frutos muito interessantes para a gente. E a identificação dos profissionais aqui, como eu tinha falado, no embarque, ao invés de somente no desembarque. Tá? Obrigações das empresas aéreas. Realizar o transporte gratuito no Brasil de órgãos e tecidos e entrou aquela questão das equipes. Nomearam o contato, que foi o caso que o Paulo até detalhou para a gente, de que forma que isso seria feito, que cada empresa tem um jeito de operar, o importante é que a operação aconteça a contento, né? Que a passagem seja emitida no tempo ok, que a informação seja enviada para a base, para que a base saiba, a base que eu digo, o pessoal da empresa em cada aeroporto saiba que vão receber um órgão, que aquele órgão vai ser transportado. Então, depois que ele nomeava o contato, ele recebia aquela embalagem e acomodaria ela de forma adequada na aeronave. Aqui eu achei interessante que no termo passado colocava que era obrigação da empresa aérea comunicar os aeroportos envolvidos. Hoje a gente mudou um pouco o foco, colocando a CNT numa posição mais central para conseguir observar todo esse caminho que o órgão vai percorrer, toda essa logística de uma forma mais central. Acaba que essa obrigação recai sobre a CNT. A gente entende que muitas vezes, olha, deu algum problema no meio do caminho, teve alguma manutenção não programada da aeronave. Como a empresa aérea vai tomar a decisão de para onde vai encaminhar aquele órgão, se deve continuar o transporte ou se não deve continuar o transporte, se quem tem as informações de tempo de isquemia e outras informações sobre esse órgão é a própria CNT. Então eu acho que essa mudança foi acertada nesse sentido. Já em 2013, a gente manteve essa questão de realizar o transporte dos órgãos, e aí tem a questão do sangue e das equipes, que a gente já falou anteriormente, divulgar o termo internamente, que é uma obrigação das próprias empresas, justamente para informação de como cada um deve proceder, chegar às bases, nomear os contatos, para permanecer 24 horas por dia, 7 dias por semana, em contato com a CNT, não necessariamente no centro, tá? Receber e acomodar essa embalagem permanece, consultar passageiros quanto ao desembarque voluntário. Isso foi uma novidade, que na verdade a gente não consegue obrigar uma empresa aérea a forçar um passageiro a desembarcar. A gente nem quer isso. Mas a gente colocou como obrigação dela questionar se alguém se voluntaria. Lembrando que isso tem um custo para a empresa aérea. Quando uma pessoa é preterida, como eu coloquei aí, a empresa aérea tem que pagar acomodação, se for o caso, alimentação, e tudo isso é um custo para a empresa aérea. Agora, lembrando que esses casos também são casos raros, né? Isso não vai ser uma coisa muito comum, não é todo dia que você tem um órgão sendo transportado num voo que está 100% lotado. A chance disso acontecer é muito pequena. Acelerando o passo agora, em 2009 nós não tínhamos obrigações para os operadores aeroportuários. Como eles entraram agora só no nosso termo, basicamente eles têm a obrigação de divulgar o termo internamente também, para nivelar a informação com todo mundo, para não ter nenhuma surpresa. Conferir prioridade à inspeção, sempre vai ter, a obrigação do operador aeroportuário é conferir a prioridade no canal de inspeção, porque a gente entende que esse é o ponto onde a gente talvez teria um gargalo maior no aeroporto. Mas nem sempre ele vai ter que estar presente. Na verdade, quem vai passar por ali normalmente vai ser só a pessoa da companhia aérea, mas como o aeroporto vai estar ciente que aquele transporte vai estar acontecendo, a obrigação de garantir que aquele fluxo vai acontecer é dele. Designar funcionário para acompanhar o condutor do órgão quando demandado. E é justamente esse caso. O representante do aeroporto não tem que estar presente em todos os transportes, mas quando for o caso, por exemplo, de um coração, ou de um pulmão, ou de algum outro órgão que precisa de uma urgência, que a gente até chamou que prioridade aqui tudo o representante do aeroporto vai ser contactado na sala DCC, na sala de decisões colaborativas no Rio de Janeiro, e vai designar alguém, vai entrar em contato com o CGA, que é o Centro de Gerenciamento Aeroportuário que tem, é um centro nervoso, em cada aeroporto tem, e esse centro nervoso vai encaminhar uma pessoa para acompanhar o órgão desde a chegada até a aeronave, junto com o pessoal da companhia aérea. E fornecer informações à CNT para questões até de documentação, né?
Obrigações do Comando da Aeronáutica. O Comando da Aeronáutica aqui tem duas obrigações muito importantes. Primeiro, dar prioridades a pousos e decolagens quando demandado para a CNT. Se for um transporte de córnea, por exemplo, não necessariamente a gente vai requisitar a prioridade em pousos e decolagens. Você não tem muita pressa. Agora, no caso da necessidade de prioridade num transporte de coração, basta ela se comunicar com o coordenador da sala, que é a pessoa que tem poder no Brasil para mandar todas as aeronaves pousar no Brasil. Só tem uma pessoa que tem poder para isso. É essa pessoa que trabalha nessa sala. Se a representante da CNT pedir prioridade para essa pessoa, basta ser verbalmente, a coisa vai ser atendida. Disponibilizar local adequado para o trabalho da equipe da CNT. Isso já foi, inclusive, anteontem, na assinatura, já foi disponibilizado, foi informado que foi disponibilizado. Aqui é o mesmo slide que o Dr. Éder apresentou na assinatura, mas eu acho muito interessante, apesar da foto ter ficado um pouco escura, eu vou tentar passar brevemente aqui sobre a função de cada um. A sala ela foi criada para gestão de crises. Então, é lá que são tomadas as seguintes decisões. Você tem um problema meteorológico no sul do Brasil, tem 20 voos indo para lá nesse momento. Para onde nós vamos mandar esses voos que não podem pousar lá? A gente tem que entender que, nesses casos, as decisões têm que ser tomadas na hora com gente que tem poder de decisão e com segurança. Então, não tem como você tomar uma decisão dessa se não for de forma colaborativa com as empresas aéreas. Como você vai determinar para onde vai o voo de uma empresa aérea sem conversar com a empresa aérea? Não dá. Como você vai tomar uma decisão dessa sem o pessoal do controle do tráfego aéreo estar envolvido? Também não tem condição de fazer. Então, a ideia, e que tem funcionado muito bem, é que essas pessoas que podem tomar essas decisões estejam nessa sala e, em conjunto, tomem essas decisões com informações em tempo real. Para subsidiar na tomada dessas decisões, eles têm um plantão de meteorologistas, inclusive na tela aqui, vocês podem verificar que isso aqui fica exposto o dia inteiro, na verdade, lá. Isso aqui é um mapa do Brasil com todos os problemas meteorológicos que podem estar acontecendo no momento. E aqui, aeroporto por aeroporto, quais são as condições de operação do aeroporto. É importante frisar que eles também têm um briefing que indica amanhã qual será a probabilidade de ter algum problema de voo. Então, o que eu acho muito importante é o seguinte: a informação disso vai estar disponível para a CNT na hora que ela for escolher um voo. Então, mais importante do que você escolher um voo rapidamente e colocar o seu órgão é garantir que aquela rota seja viável. Não adianta você escolher um voo que vai para Curitiba se Curitiba está fechado. Então, eu acho que isso vai ser muito importante na tomada de decisões da CNT. Um ponto importante que eu queria destacar também é o seguinte: nessa sala, a posição da CNT vai ser nesse local aqui no fundo. Esse local ao fundo tem representantes dos aeroportos e das empresas aéreas. Então, ela vai ficar sentada ombro a ombro com representantes das empresas aéreas e com representantes dos aeroportos. Isso também possibilita que você tenha algumas informações operacionais que, simplesmente solicitando o voo do jeito que é feito hoje, você não tem. Por exemplo, ela pode escolher um voo e perguntar para o pessoal da empresa aérea: vem cá, esse voo está com algum problema operacional? Ele está atrasado? Ele vai ser cancelado? Ou para o aeroporto, tem algum outro problema? Tem algum outro problema operacional no aeroporto que tem alguma restrição de operação para lá? Então, isso tudo vai estar disponível para eles. Então, os pontos básicos aqui é que todo mundo que deveria estar envolvido está representado lá. Todas as informações vão estar disponíveis para todo mundo em tempo real. Isso vai proporcionar uma agilidade na tomada de decisão. E esse acompanhamento meteorológico 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu acho muito importante. Só finalizando aqui agora, as vantagens. Eu acho que a CNT mudando para lá, ela vai conseguir uma maior articulação com todo mundo que está envolvido no processo, justamente pela proximidade, além de física, o novo fluxo que foi definido. O acesso a informações operacionais e meteorológicas em tempo real, como eu já falei, a escolha das rotas viáveis, resultando em menos perdas de órgãos causadas pelo transporte, e facilidade na solicitação de priorização de voos. Só lembrando, basta que ela comunique essa pessoa aqui, para ter a prioridade. Só para finalizar, um exemplo: a gente acredita tanto que esse modelo vem a agregar para vocês, que a gente já usa esse tipo de modelo de decisão já há algum tempo.
Essa é uma foto que eu trouxe só para exemplificar de uma sala que fica logo ao lado daquela sala que eu mostrei a foto, que a gente utiliza no planejamento da Copa, dos grandes eventos para o setor de aviação, para tomada de decisão e para gerenciamento mesmo dos processos durante os eventos. Então, isso aí é uma foto da Copa das Confederações. Isso é uma sala que a gente montou só para esse evento. Aí a gente fazia o gerenciamento da alocação de aeronaves nos pátios de todos os aeroportos que estavam envolvidos no evento. Então, são aquelas telas lá no fundo. E tinha representante aí da Anvisa, Vigiagro, Receita Federal, Polícia Federal, como tem até o representante aqui, do próprio controle de tráfego aéreo, com todos esses briefings meteorológicos e tudo, e da ANAC e da SAC. Só para exemplificar a vantagem disso. Na final da Copa das Confederações, tinha alguma atividade policial acontecendo, se não me engano, numa blitz, na saída do Santos Dumont do Galeão. Então as pessoas vinham deixar as pessoas, os passageiros, no terminal do aeroporto, paravam no meio-fio, descarregavam o pessoal, e aí, na hora que eu saí do aeroporto, tinha uma blitz logo na frente. Isso dava um engarrafamento que começou a chegar próximo do aeroporto. Antes de chegar próximo do aeroporto, bastou virar para o lado, conversar com o representante da Polícia Federal, que entrou em contato com o pessoal da Polícia Local e resolveu o problema na hora. Ou seja, não precisa de nenhuma solução burocrática. Só tem que estar em contato com as pessoas certas. E é isso, gente. Desculpa se eu avancei um pouquinho no tempo, desculpa se eu fui rápido, e obrigado pela atenção dos senhores. Bom dia a todos. Rodrigo Furtado, do Rio Grande do Norte. Na verdade, não é uma pergunta, eu quero só parabenizar o CNT, a gente que em 2011, 2012 teve inserido a coordenação da CNCDO do Rio Grande do Norte e pôde comprovar, atestar a eficiência do sistema que vocês apresentaram agora. Então, parabenizar o Éder, a você, Evelyn, principalmente, assim, disponível diuturnamente nesse processo, a toda a sua equipe e os envolvidos também paralelos. Então, agradecer demais. Lá no Rio Grande do Norte a gente tem a dificuldade de transplante e precisou disponibilizar muito órgão, né, rim. Então está o Walter aqui à frente, que pode ser também atestador desse relato. Então muitos rins saíram, cruzaram todo o Brasil, saindo do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, por exemplo, e vários outros países, graças à eficiência do CNT. 40 fígados em 2011 foram mandados para todo o Nordeste, graças à eficiência do CNT. Então, é só parabenizá-los, agradecer. E como última sugestão, se tivesse uma possibilidade de ajustar um pouco mais o transporte de coração pela minha vida muito curta, a isquemia fria, desculpa, muito curta, e se a gente tivesse a possibilidade de otimizar isso aí, seria ótimo lá para o Nordeste. Muito obrigado, parabéns. Vamos tentar, né? Na verdade, a Força Aérea Brasileira entrou nessa parceria principalmente para a gente tentar ter um melhor aproveitamento de coração e pulmão, que já foi o que aconteceu em 2013. Nós já tivemos um aproveitamento muito maior de coração e pulmão. Então, esse é o objetivo da Força Aérea Brasileira entrar. Obrigada, Rodrigo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Meu nome é Elka, eu sou lá do Rio Grande do Norte também. E gostaria de aproveitar essa oportunidade com as companhias aéreas de abrir um parênteses para a medula óssea, porque a medula ela é transportada presencial. Então, a gente muitas vezes é confundido com órgão sólido. Então, a gente tem uma certa dificuldade com as companhias aéreas, com os pilotos. Em algumas oportunidades, a gente já teve algumas dificuldades e eu gostaria que nessa negociação fosse dada importância a esse parêntese, porque muitas vezes a gente encontra uma certa dificuldade por ser presencial, pela medula ter que ser transportada junto com a pessoa que está transportando, né? Então, eu gostaria que fosse visto isso assim, de uma forma particular. Obrigada. Obrigado. O acordo é bastante dinâmico, né? E ele não tá escrito em pedra, né? Não está transcrito em pedra. É algo que nós vamos negociar certamente antes até da nossa apresentação aqui. A
a Evelyn já tinha conversado conosco a esse respeito, de passar também o transporte de coluna óssea também para as empresas aéreas, porque hoje ele é feito de uma outra maneira. A Evelyn pode até explicar melhor isso, mas é algo que a gente já está pensando para o futuro. O transporte de medula ele não é via CNT, ele é via INCA. Então, o INCA no Rio de Janeiro que regula o transporte de medula. Mas como a gente acompanha que os courriers estão tendo muito problema com o transporte de medula, nós já agendamos uma próxima reunião, uma próxima discussão. Já entrei em contato com o Dr. Bouzas, nós vamos reunir todas as empresas aéreas novamente, Secretaria de Aviação Civil, operadores aeroportuárias e o INCA para a gente tentar fechar a medula também. Como a gente acabou tendo essa proximidade com as empresas aéreas, nós vamos utilizar essa proximidade para a gente tentar resolver medula também, que não está via Central Nacional ainda, porque foi essa foi a palavra que o Dr. Éder usou quando eu disse que não estava, ele disse não está ainda na Central Nacional. Então, a gente vai usar essa proximidade para tentar melhorar a medula também. É a última, né, Marco? Bom dia, Ricardo do Rio Grande do Sul. Não foi mencionado a FAB nessa palestra. Qual a participação da FAB? O transporte de helicóptero é transporte de curta distância. Tem como haver uma ajuda de vocês que fizeram todo esse trabalho com as centrais estaduais nesse sentido de implementar e incrementar o transporte via helicóptero? Quanto à FAB está sim, tanto que a FAB que providenciou o local para a gente atuar dentro do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea. E eles estão envolvidos principalmente coração e pulmão. A FAB não consegue nos disponibilizar aeronaves exclusivas para o transporte de órgãos, mas sempre que possível a gente faz consulta ao centro de comando de cada região, responsável, o SINDACTA de cada região, e eles nos disponibilizam a aeronave para o transporte. Quanto ao transporte com helicópteros, que seria um mais curto, trajeto mais curto, a gente deixou por conta de cada estado. Por quê? Porque a Polícia Civil, Polícia Militar e bombeiros do estado, que são os órgãos que mais transportam em curtas distâncias. Então, nós ficamos responsáveis por empresas aéreas, inclusive por processos que não passam pela Central Nacional, alocação de equipe para captação, órgãos que viajam dentro dos estados, mesmo que os processos não passem pela Central Nacional, o transporte é autorizado e é feito via Central Nacional. E em mais curta distância fica por conta dos órgãos dos estados, que seriam as empresas, as polícias e bombeiros. Eu mesmo sou testemunho vivo ainda desse transporte efetuado pela Força Aérea. Já participei de muitos, não só em aviões, né, do antigo Correio Aeronacional, hoje que já não existe mais, mas pelas próprias organizações da Força Aérea, e também de helicóptero. Tá? Além de também da participação do Exército, da Marinha. Então, são muitas organizações governamentais que, como eu disse no início, complementam esse transporte. E, no início, muito antes, então, de existir o sistema e a Central Nacional de Transportes, quem faziam eram só as organizações governamentais. Acho que tem mais uma, né, Marco? Bom dia a todos. Luciano Leão, da Centro Cereal Goiás. Em primeiro lugar, também quero cumprimentar toda a mesa pela excelência da apresentação. Inclusive dizer que no Fórum de Logística realizado em Perinópolis, em Goiás, há pouco mais de um mês, esse assunto já havia sido discutido. E, para nossa satisfação, se concretizou com o tema assinado pelos ministérios. E tem duas questões que eu gostaria de esclarecer melhor, que foram objeto da apresentação de ambos os expositores. Uma é o que se refere ao condutor de órgãos. Foi citado aí o condutor de órgãos. A gente sabe que atualmente essa questão depende muito do empenho, com certeza ele existe, das empresas, dos pilotos, enfim, transportar os órgãos na cabine. Então, para mim gerou uma dúvida, esse condutor quem que é? O funcionário da central que vai até o aeroporto, entrega os órgãos para o piloto, enfim, dentro dessa logística. E a segunda questão cita que só em caso de calamidade
a equipe e sangue serão transportados. Eu estou em dúvida também, gostaria de ver esclarecido. Obrigado. Bom, começando com a questão do condutor. O condutor foi uma forma que a gente achou para descrever a forma como... porque o órgão pode chegar lá de 3 formas, pelo que a gente mapeou. A caixa sozinha, o pessoal da CNT leva até o aeroporto e essa caixa é transportada. A partir do momento que a gente estabelece o guichê de prioridades da empresa aérea como ponto de encontro, vamos colocar assim, a partir dali até a aeronave tem que ter alguém para transportar esse órgão. A gente chamou essa pessoa de condutor. Via de regra vai ser o representante da empresa aérea, vai ser algum funcionário da empresa aérea que vai fazer o transporte. Em alguns momentos ele vai ser acompanhado por um representante do aeroporto quando for demandado pela CNT. É por isso que a gente designou como condutor. O representante da CNT vai deixar no guichê de prioridades da companhia aérea e a partir daí algum funcionário da empresa aérea que vai transportar até a aeronave e acomodar dentro da aeronave. Tá? Se for uma equipe da CNT junto com aquele órgão ou simplesmente a equipe, aí o condutor do órgão vai ser a própria equipe da CNT. Certo? Agora, quanto à segunda pergunta foi com relação... Sangue e equipes, né? Só esclarecendo, a questão do sangue tem que ter calamidade declarada. E a questão das equipes é a seguinte, aquelas equipes com até um número de 3 pessoas, que normalmente vão fazer captação, elas estão autorizadas e elas vão... Isso está contemplado pelo acordo. Aquele item que eu me referi era exclusivamente para equipes no caso de uma calamidade que o Ministério da Saúde... Como é que é o nome da pessoa responsável? Do Paulinho, que o Paulinho precisa deslocar todas aquelas equipes para dar um atendimento emergencial, hospital de campanha, aquela história toda. Então, para esses casos específicos, pode ser transportada uma equipe maior, que seria um número maior de 3 pessoas, que é o que está previsto no acordo. Obrigada a todos pela paciência e a Central Nacional está à disposição. Eu quero agradecer em especial a equipe da Central Nacional, a todos os plantonistas, todo mundo que trabalha comigo, porque é na raça que todos nós trabalhamos, que nós somos 8 pessoas para gerenciar e organizar tudo isso no Brasil, e principalmente ao Dr. Éder pela confiança de me colocar à frente da logística e por me acompanhar e me ajudar em todo esse processo. E obrigada a todos e bom resto de congresso para todo mundo. Obrigado.